A janela de transferências da metade do ano abre apenas no dia 10 de julho, mas a direção do Internacional já traça as principais carências do grupo de Roger Machado e se prepara para as investidas no mercado a partir da liberação da CBF para trazer jogadores do exterior. 3 posições são as prioritárias e um nome velho conhecido e antigo sonho da direção é oferecido desde a Grécia. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, se tu é novo por aqui, se tu é recorrente. Muito legal a tua parceria diária, obrigado por estar sempre por aqui, obrigado também pelos comentários, obrigado pelo compartilhamento, né? Porque daí também os conteúdos chegam no maior número possível de pessoas. Tem um likezinho, ó, o joinha ali, também é legal, ajuda pra caramba o trabalho e a disseminação dos conteúdos, beleza? KTO.bet.br, a minha casa de apostas, vocês sabem disso, pode ser a tua também. Entra lá, dá uma brincada, te registra e aproveita principalmente as principais, não apenas odds e ligas do mundo, mas tem muita promoção, tem muita coisa bacana que a KTO faz, chance extra, ganho aumentado, tem muita coisa bacana mesmo, tá? Sem contar a Liga do Milhão, né, velho? Que tá rolando agora ao longo de toda a temporada, que além de 1 milha, te dá prêmios diários, semanais e mensais, beleza? KTO.bet.br, um ambiente para maiores de 18 anos, não te esquece, brinca sempre com moderação e responsabilidade. Bom, vamos lá, gente, porque o Internacional à tarde se reapresenta, um treino que talvez vai ser muito mais de conversa em cima de vídeo, análise do adversário da terça-feira pela Copa do Brasil, o Maracanã, e aí depois alguma organização com certeza muito leve, por conta de ser, né, no dia anterior às partidas, que o Inter não faz treino forte, né, no dia anterior às partidas, mas após o Maracanã, saída de Porto Alegre, né? A gente já falou sobre isso várias vezes aqui, entra numa sequência fora, no final de semana Corinthians, depois Atlético Nacional, Botafogo, Nacional do Uruguai, e aí volta para enfrentar o Mirassol, mas depois sai de novo contra o Maracanã e o Sport. Ainda tô em cima, já falei para vocês que o Maracanã, o jogo de volta pode ser aqui em Santa Catarina. Então, não te joga agora, se tu quer acompanhar o Inter pela Copa do Brasil, daqui a pouco visitar o Nordeste ainda, né? Talvez não seja lá o jogo. Então não te joga ainda, espera, vem pelo Estatuto do Torcedor, né? Que o Maracanã pode usar ainda até 7 dias antes do confronto de volta para vender o seu mando. Então, dá uma segurada, beleza? Mas a grande questão é que o Inter amanhã espera na casa também dos 30 mil torcedores, 35 mil torcedores ainda, a gente sabe, né, que tem talvez menos atração, né, porque é um jogo menor, é um jogo contra um adversário menor, mas o Inter acredita que o seu torcedor, por conta dessa sequência fora, vai se fazer presente também dentro do estádio Beira-Rio. Uma questão também que eu quero pedir aqui, perdão, né, que ontem no vídeo que eu gravei da CBF, e da questão ali da faixa, né, do fogo nos racistas e tal, tá aqui em cima, depois recupera, é bem legal esse bastidor aqui, tá, que aconteceu no jogo contra o Juventude. Eu usei o termo homossexualismo, né, e aí algumas pessoas me deram um toque que o correto é homossexualidade, porque com o sufixo ismo dá um caráter de doença e é obviamente, né, não se trata de uma doença, tá, então homossexualidade, que era a palavra correta, não fiz, né? Quero pedir desculpa por todo mundo aí que obviamente se sentiu atingido, né? E também obrigado, né? Agradecer a galera que pegou e deu toque no Instagram, deu toque também aqui nas mensagens diretas, tá?
Mas olha só, a janela do Inter, ela abre agora no dia 10 de julho até o dia 2 de setembro. Na verdade, não é do Inter, é de todo mundo, né? Mas a janela brasileira. E o Inter já se movimenta e já conversa sobre as principais carências, traça prioridades no ano, traça não apenas as posições, mas listas de jogadores. Então a gente tem 3 prioritárias, tá? A lateral direita, um camisa 8 e um zagueiro. Tá rolando também o papo de um centroavante, tá? Mas dessas 4 posições, uma delas o Inter quer muito, que é o camisa 8, tá? Por quê? Vamos pegar de trás para frente, tá? Se a gente pegar o lateral, o Natan jogou agora, né, contra o Juventude. Foi bem, não, uma nota 6, 7, tá? Pode ser um bom reserva para o Café? Pode. Para o Brian Aguirre? Pode. Só que o contrato dele vai até o meio do ano. Renovamos? Buscamos, de repente, um titular? Buscamos, de repente, um jogador um pouco mais do nível do Café que possa competir com ele e fazer, quem sabe, até uma sombra, né? Quem sabe fazer até aquela competitividade interna por conta do Bruno Henrique que volta só no final do ano? Essa é a ideia do Inter. Tá? Claro, não é que está desprezando o Natan, mas o Natan estava fora do Inter. O Natan já não ia jogar, já tinha sido feita uma avaliação dele. Então, um lateral direito, e até tanto que o Inter queria o William, né, justamente para trazer um titular para o Café ser o reserva e a sombra desse cara. Então, a lateral direita é uma prioridade. A zaga. Tem o contrato do Rogel, encerrando agora na metade do ano. E ainda não foi conversado com o Rogel sobre uma continuidade. Já se fala meio que, cara, legal, bacana, foi bem enquanto estava aqui, obrigado, e deu, vai voltar para o Hertha Berlim. Mas tem o Gabriel Mercado também voltando, que já está em fase final de recuperação do joelho, não se sabe bem o que está rolando, né? Se ele ainda, daqui a pouco, não vai sofrer alguma carga de trabalho, né? Questão da sequência e tudo mais. Tem o Kaique Rocha, que às vezes, esses dias, nem figurou no banco de reservas, não foi alijado, né, dos relacionados. Então o Inter acredita que precisa de um jogador para a posição. O William Arão é um nome que o Lucas Colar descobriu, tá? Que foi oferecido ao Internacional. William Arão, cara, é um desejo antigo do Inter. Eu lembro que em 2018, tá, já se tinha esse nome entre a direção do Inter. Claro que era outro grupo político, era outra direção, eram outros players, mas a gente sabe que o Inter é um clube muito cíclico, né, que seguidamente volta com os aportes aí nos jogadores. O William Arão, nesse momento, ele está com 33 anos. Ele jogou de zagueiro no Flamengo, né, quando o Flamengo foi campeão brasileiro em 2019. Ele estava em baixa lá, depois aí acaba jogando na defesa e não no meio-campo, e aí acaba como titular. Mas hoje, pelo Inter, ele é visto como camisa 5. Ele está no Panathinaikos da Grécia. Nesse final de semana, agora ele não jogou. O Panathinaikos ele enfrentou o PAOK, inclusive, que é o time do Tyson. Perdeu 2-1. E o Rui Vitória, que é o técnico lá, não escalou. Até porque, como ele está em fim de contrato, ele vai estar livre no mercado no meio do ano, eles já começam meio que a encerrar o ciclo do cara, porque não vão ficar com ele lá. Então, a partir dessa saída, o jogador, então, daqui a pouco foi oferecido e poderia ser uma oportunidade, porque é bem a característica do jogador que o Inter quer, né? Livre no mercado, que ainda possa ter uma lenha para queimar e tudo mais. Tem, claro, né, do camisa 5 o Fernando, mas aí o Fernando também precisa descansar por conta da idade avançada. A gente já falou várias vezes sobre isso, então tu sabe o jeito, tá? Tem o camisa 8. E esse camisa 8 a gente pode falar do Elian Irala, que era o que o Inter tentou até os 48 do segundo tempo, na última janela. Teve a questão com o empresário São Lourenço e tal, o empresário tentando empurrar o Inter para o São Lourenço, o empresário tentando empurrar o São Lourenço para o Inter e tal, não fechou muito bem, mas como eu disse antes, o Inter é cíclico.
E esse camisa 8 o Inter entende que é prioridade também. Por quê? Tem o Bruno Henrique, claro, mas também é um cara que tem a idade avançada, é um cara que tem também necessidade, às vezes, de dar uma descansada, não é um cara que tem nível alto o tempo todo, a torcida também já pega um pouco no pé, o Thiago Maia é meio incógnita, então querem um camisa 5, principalmente porque o Diego Rosa não é do Inter. Não, o Diego Rosa é um emprestado do Grupo City, estava no Bahia e tal, aquela coisa toda, e que também vamos perder. Então a gente já organiza o camisa 5, não só para o segundo semestre, mas para o restante das temporadas. E se fala do centroavante, porque, por exemplo, hoje a gente está com né? Borré lesionado, Ricardo Matias lesionado, Luca lesionado. Só tem o Ener Valencia. Então, a gente tirou o Lucas Alário, né? Vendemos o Lucas Alário, liberamos, no caso, né? O argentino, e não temos um terceiro nome. Não é nem pela janela de transferências, é pela questão envolvendo agora a possibilidade de lesão, cartão amarelo e tudo mais. Se fala no nome do Joaquim Correa. Inclusive, a Argentina continua informando que o Inter negocia com esse cara. O Inter nega veementemente. Mas vale lembrar que o Inter negava veementemente o Ener Valencia, porque o Ener Valencia estava em fim de contrato no Fenerbahçe e não queria causar celeumas lá. A mesma coisa o Joaquim Correa, argentino de 30 anos que está na Inter de Milão e que também está com seu contrato encerrando por lá. E que acabaria meio que o ciclo na Itália. Tem outras propostas, claro, porque ainda é um jogador jovem, entre aspas, mas que tem certa lenha para queimar, mas que a gente sabe, né, que o Internacional está falando, está negociando ou conversou já com o staff do atleta e, principalmente, se os argentinos seguem negociando, é porque alguma coisa tem lá de bastidor, seja com o staff dele na própria Argentina, seja com o próprio jogador, pelo fato de ser argentino, tem a ligação com os repórteres, tem ligação com as fontes e tal, né? Então, é melhor a gente ficar de olho nessa questão. O Inter se movimentando no mercado, se organizando, principalmente em cima das prioridades agora para metade do ano. Tem a parada da Copa FIFA, né, do Super Mundial, e que o Inter pode pegar e reforçar o seu grupo para o segundo semestre. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, bora lá, deixa teu like, compartilha e vamos continuar conversando sobre o Internacional, porque sempre tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. Forte abraço. Tchau.